Bom dia. Bom dia, pessoal. Olá. O meu nome é Otto. Bom dia, Otto. Bom dia. Deixa as pessoas verem. Olá. Bom dia, Bruna. Bom dia, Otto. Bom dia, Bruna. Bom dia, gente. Tudo bem, apesar da vozinha que eu tô, né? Mas tô bem. Que bom. Hoje a gente tem companhia aqui, é Freud com Piticos. Café com Freud com Piticos. Mas as séries escolares estão acabando. Ó, a gente parou na página 56 do livro. Não sei se vocês se acham, todo mundo sabe, de repente no PDF também onde está. A gente vai começar do parágrafo A correspondência. Veja se vocês acham aí. Tem que ver se está aparecendo aqui, ó. No PDF tá a página 61. Aqui. Bom dia, Piticos. Quem? É Mil o nome dela. Quem é? Amiga da mamãe. Tá. A Zizi não está aparecendo. Quer aparecer? Pronto. Agora a gente vai começar. Senta lá, vocês. Vai lá. Tchau. Vai lá que a mamãe vai estudar, Tchau, pessoal. Ó, no PDF mandaram aqui que está na página 61. Tá, pessoal. Beleza? Gente, na verdade, eu vou ter que sair da sala e entrar de novo, porque eu acho que tá sem som para mim, o de vocês. Espera aí só um pouquinho. Agora foi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, obrigada, gente. Eu ouvi então também. Então, vamos lá? Vou começar aqui. Beleza. A correspondência de Freud com Marta mostra-o num papel ao qual não estava habituado, o de amante romântico. Ele era afetuoso e íntimo, às vezes impulsivo, exigente, exaltado, deprimido, didático, mexeriqueiro, ditatorial e, em raros momentos, compungido. Já sendo um missivista ativo e divertido, Freud agora tornava-se prolífico num gênero que nunca havia praticado antes, a carta de amor. Fanfarrão, desatencioso em sua franqueza, impiedoso com os sentimentos dela e ainda mais com os seus, ele enchia suas cartas com relatos pormenorizados de conversas e retratos sinceros de colegas e amigos. Olha, bom ver esse lado dele, né? Ver assim, quem que era. As características. Assim como ele analisava seus sentimentos nas cartas com Marta, da mesma forma analisava as cartas dela para ele, com uma atenção às minúcias dignas de um detetive ou de um psicanalista. Algum detalhe sutil, alguma omissão suspeita, lhe revelavam um acesso de doença que não foram contados, ou talvez a inclinação dela por outro homem. Mas, embora suas cartas de amor sejam frequentemente agressivas e destitutivas de adulação, às vezes elevam-se a um tocante lirismo. Tem um ponto que a gente já tinha visto na semana anterior, e nesse também fica claro, de um ciúme bastante imponente, assim, né? Que parece que existia. Talvez até pelo tempo que eles ficaram distantes um do outro, mas tinha um ciúme aqui importante. Essas cartas de amor, na verdade, constituem uma autêntica autobiografia de Freud no início dos anos 1880. Continha-se muito pouco frente à noiva. Além de contar abertamente seus sentimentos em relação ao trabalho,
aos colegas muitas vezes insatisfatórios, às suas ambições irrealizadas, ele extravasava seu desejo por ela. Preocupava-se com todos os beijos que não podia lhe dar, por estar tão distante. Inclusive, a gente falou do ciúme, e naquele livro Neurose, Psicose e Perversão, da Autêntica, tem um texto sobre ciúme muito bacana, porque indicação aí de leitura, eu não lembro agora exatamente o nome do texto, mas ele fala lá, e aí trata do ciúme como um ciúme sendo aquele sentimento que todas as pessoas em algum momento vão ter, mas de um ciúme que pode se tornar patológico, né? Que aí é aquele ciúme que a gente conhece hoje em dia quando fala nos casos, por exemplo, de feminicídio, que acontece muito, né? O texto é bem bacana, um texto curto, mas bem importante. Numa carta, justificou seu vício pelos charutos, atribuindo a ausência dela. Fumar é indispensável se não tem nada para beijar. No outono de 1885, durante sua estada em Paris, ele subiu penosamente uma das torres de Notre-Dame e evocou seu anelo por ela, contando sua escalada até o topo. A pessoa sobe 300 degraus, é muito escuro, muito solitário. Em cada degrau, eu teria dado um beijo se você estivesse comigo. E você chegaria no alto, louca e totalmente sem fôlego. Ai, que romântico. Ele respondia a seu tesouro amado de modo menos loquaz, menos imaginativo, talvez menos apaixonado, mas bastante meio, devolvendo-lhe lembranças e ternos beijos. Às vezes, tentando moldar Marta, Freud virava pedagogo. Discorreria brandamente a ela sobre a necessidade do médico em manter a distância emocional de todos os pacientes, e mesmo dos amigos. Posso bem imaginar como foi doloroso para você ouvir como eu me sento junto a um leito de doente, a fim de observar como eu trato o sofrimento humano como um objeto. Mas, minha menina, não se pode fazer de nenhuma outra maneira. E isso deve parecer a mim diferente do que parece aos outros. Aqui passa um olhar meio de solidão, né? Parece que não pode se aproximar. E dos pacientes, tudo bem, a gente entende, mas dos amigos também não poder ter isso é algo que traz um aspecto meio de solidão. Fica para vocês esse sentimento também? Mas, prontamente, abandonado esse tom de leve superioridade, ele acrescentava que havia apenas um ser humano, cuja doença o faria esquecer sua objetividade. Não preciso citar o nome para você, e, portanto, quero que esteja sempre bem. Afinal, ele estava escrevendo cartas de amor. O fato de estar apaixonado subvertia a confiança em si mesmo de Freud. Seus acessos intermitentes de ciúmes chegavam, por vezes, às raias do patológico, com a sua intensidade e pura cólera irracional. 40 anos mais tarde, Freud analisaria o ciúme leve como um estado afetivo, semelhante à tristeza, que se pode muito bem considerar normal. É o texto que eu falei para vocês, né? Sua ausência marcada, pensava ele, é necessariamente um sintoma de profunda repressão. Mas o ciúme de Freud ia além do compreensível ressentimento que um amante pode sentir contra os seus rivais. Para ele, Marta não devia tratar familiarmente um primo pelo primeiro nome, mas devia empregar formalmente seu sobrenome. Olha o traço tóxico aqui, que a gente já tinha visto. Não devia mostrar uma predileção tão visível por dois de seus admiradores, um deles compositor e o outro pintor. Como artistas, escreveu Freud mal-humorado. Eles tinham uma vantagem injusta sobre um simples cientista como ele. E, sobretudo, ela devia abandonar todos os outros.
Mas esses outros invasores incluíam a sua mãe e o seu irmão Eli, que logo viriam a se casar com Ana, irmã de Freud. E Marta recusou-se a aceitar suas ciumentas exigências de romper com eles. Já era empoderada, já, né? Ainda bem, menos mal. Isso gerou tensões que demoraram anos para desaparecer. Vocês já tinham visto em algum lugar Freud ciumento, assim? Já tinham ouvido sobre isso? Não? Mais atento a si mesmo do que nunca, Freud tinha uma vaga ideia de sua posição precária. Sou muito exclusivo no que amo, disse a Marta, 2 dias depois de noivarem, e reconheceu pesaroso. Certamente tenho uma tendência à tirania. Mas esse relance de auto-reconhecimento não o tornou menos tirânico. É verdade que Marta já havia recusado uma proposta de casamento, e era provável que recebesse outras. Filha, por que essa sentadinha ali do lado da irmã? Você precisa de alguma coisa? Você bateu? Mas o empenho de Freud em monopolizar a jovem mulher amada é uma prova não tanto de riscos reais, mas antes de uma instabilidade no respeito que ele tinha por si próprio. Os conflitos reprimidos e resolvidos de sua infância, onde o amor e o ódio se entrelaçavam indistintamente, agora voltavam para persegui-lo, quando se perguntava se realmente merecia sua Marta. Ela era sua princesa, dizia-lhe Freud constantemente, mas muitas vezes duvidava se ele era um príncipe. Agora a mamãe está trabalhando, tá bom? Deixa eu ver. Apesar de ser o precioso Cid de sua mãe, ele se comportava como um filho único amado, cuja posição está sendo prejudicada pela vinda de um irmão. Enfim, Freud não permitiu que a fúria crédula e o ciúme rabugento envenenassem sua afeição. Não era Otelo. Nunca duvidou de sua escolha e muitas vezes sentia um prazer puro por ela. A perspectiva de uma vida doméstica o deleitava e alegremente dedicava tempo a rolar os requisitos para que chamava de pequeno mundo de felicidade por eles esperarem. Iriam ter 2 aposentos, algumas mesas, camas, espelhos, poltronas, tapetes, cristais e porcelanas para uso diário e para ocasiões de festa. Chapéus com flores artificiais, grandes molhos de chaves e vidas cheias de atividades significativas. Amável hospitalidade e amor mútuo. Dedicaremos nossos corações a coisas tão pequenas? Enquanto um grande destino não bater a nossa pacífica porta, sim, e sem receios. Sabe outra coisa também que eu lembrei agora, que vocês já devem ter me ouvido falar bastante sobre isso, mas vou falar aqui também. No livro da Carla Madeira, que eu estou indicando, como que é o nome? Estou com Véspera, mas não é Véspera na cabeça. Véspera é o próximo, que eu vou começar a ler. Tudo que é rio. Oi? Tudo é rio, Tudo que né? é rio. Esse mesmo, tá? Tudo é rio. Ele fala de um ciúme patológico. Tem uma cena, né, bastante forte, assim, para entender a questão do ciúme, e vale, assim, fazer a leitura do texto, né, eu gosto muito desse método de estudo, não sei como é que fica para vocês, mas eu adoro ler coisas que se complementam, então a gente vai buscando na teoria, e depois a gente vem buscando, né, em literatura, tudo, e aí, uma coisa que eu gosto muito, a Aline Bey, não sei se vocês já ouviram falar dela, é uma escritora, eu sinto que ela consegue trazer isso, e com o livro da Carla Madeira também, da gente conseguir perceber o sentimento que aquela pessoa teve para ter aquele ato. Assim, você, tem todo, claro, uma problemática em relação ao ciúme, mas você consegue sentir o que ele sentiu antes daquela cena. É muito, muito bonito, assim, uma leitura muito profunda, bem importante.
A Cláudia colocou aqui que adora as indicações, fico muito feliz. Eu coloquei lá ontem no Insta. Vou me autorizar, gente, como uma influencer de livros. Estou me sentindo. Que eu amo. Agora eu vou ler Véspera. Depois eu conto para vocês se é legal, mas já me falaram que é muito bom. E eu tô lendo da Ana Sui. A gente mira no amor e acerta na solidão. É isso mesmo, né? Sheila, a gente está na página 58. Ó, esse tipo de influência eu posso, viu, gente? Que eu amo ler, amo. Esse livro da Ana Sui eu tô adorando. Ainda tô no começo dele, mas eu tô adorando. É uma leitura tão leve, tão leve. Tem uma coisa fluida, sabe? Tá sendo bem legal. Depois eu deixo uma resenha lá de quem eu achei. A Ana Sui é maravilhosa, né? Ela é. Mas aí, façam o combo de leitura, né? E agora, então, pensando nas crises aqui de ciúmes, tudo que o Freud tinha, dá para a gente juntar esses 3 tempos. Então, ele ciumento, ele escrevendo sobre o ciúme, e depois a gente tendo um exemplo, assim, né, de um ciúme patológico que vem desse livro Tudo é Rio. Deixa eu ver. Eu li Tudo é Rio e Mães que Fazem Mal. Claro, esse Mães que Fazem Mal também é demais, né? Eu adoro. É da Silvia Lobo e ela é maravilhosa também. Adoro o trabalho dela. Deixa eu ver aqui. Não Pise no Meu Vazio, eu ainda não li, mas tá na minha lista. Mi, obrigada. Eu vou começar a fazer resenha de todos os livros que eu leio. Vou deixando lá para vocês no feed. Vamos lá. A imaginação de Freud geralmente se detinha sobre seu grande destino, mas era capaz, com evidente prazer, de alimentar fantasias que partilhava com inúmeros burgueses obscuros e apagados de sua época. A Val colocou aqui, é bom ver que o Freud também se sentiu um pouco inferior, não merecedor. A gente se sente um pouco mais normal. Então, vou aproveitar para fazer um convite para vocês, para participarem amanhã da roda de conversa, que a gente vai falar sobre estudos, porque a ideia é vocês perceberem que a gente não está sozinho. Todo mundo se sente um pouco inseguro quando se trata de algo bastante complexo. A ideia é falar muito. Ana, vai ser 9 horas. E aí, se vocês tiverem interesse em participar, tem um grupo que eu estou divulgando lá no Close Friends, que é no WhatsApp. Se alguém tiver perdido, depois me pede que eu mando para vocês. E eu vou mandar o link por lá. Então, vai ser um encontro no Meet às 9 horas e a gente vai falar sobre essa questão, sobre esse aspecto aí do tripé, que são os estudos, né? Falando das dificuldades, então, que a gente pode ter em relação a isso. Fica aí o convite. Mas é ótimo mesmo ver o Freud assim, como uma pessoa comum, né? A gente tem muito uma ideia de colocar as pessoas como se elas tivessem algo muito especial. Se vocês pararem agora para pensar num psicanalista que vocês admiram, tipo, sei lá, tem o primeiro psicanalista que você admira que vier na sua cabeça. Eu tenho certeza que você atribui a eles qualidades que você pensa que, assim, nossa, esse daqui dele é muito especial. Ele tem tal coisa que eu nunca vou ter, que isso daqui eu não tenho. E embora cada pessoa seja única, vem de uma idealização muito grande essa história de que fulano é um psicanalista perfeito e ele nunca se sente inseguro. Fulano é perfeito e ele sabe tudo sobre todas as coisas. É um lugar, assim, de extrema idealização, né? Que não existe, porque quando você conversa com essa pessoa, eu também tenho certeza disso. Se vocês conversassem com essa pessoa, vocês iam ver que ela tem tantas inseguranças, né? Em relação a ela, ou às vezes a teoria, ou às vezes a prática, quanto a gente. A Ana Sui, ela fala bastante sobre isso, né? Eu acho bem legal esse lugar que ela coloca, assim, eu acho ela bem doce nas palavras, e muitas vezes ela fala de uma insegurança também. Uma vez perguntaram para ela o que ela achava de pessoas naquela caixinha que ela abre todo domingo, sabe? Papo de domingo, né? Perguntaram para ela o que ela achava de psicólogas que colocavam psicóloga de orientação psicanalítica na bio do Instagram.
E eu já vi vários psicanalistas dizer que absurdo, isso não existe, porque não é assim, não sei o quê. E ok, embora não exista, olha a diferença. Ela trouxe uma resposta de que ela entendia que eram jovens ali, né? Jovens no sentido de iniciantes no percurso psicanalítico, que ela entendia aquilo como um ato de respeito à psicanálise, de, tenho interesse, estou estudando para isso, mas respeito a ponto de dizer que ainda não sou, quero me tornar um analista. Totalmente distante daquele lugar de, meu Deus, essa pessoa não sabe nada, não sei o que essa pessoa está fazendo, é isso, é aquilo. Então ela responde desse lugar, assim, sabe, de uma humildade. Vocês já viram, né? Sou fã. Ana, para participar, tem que estar no grupo que eu estou fazendo de divulgação do terceiro módulo do Conectadas, que é meu grupo de estudos. E aí, se você tiver no Close Friends, no Instagram, você consegue o link, tem um destaque lá. Se você não tiver, pode me mandar mensagem lá no grupo, que depois eu passo o link para vocês. Mas, apesar de ser um grupo de divulgação do próximo módulo de estudos, no encontro a gente não vai focar em falar disso. O foco é realmente em falar no aspecto do tripé, que é o estudo da teoria. O encontro é voltado para essa temática, tá? Vamos lá. A realização dessas fantasias significava que Freud não poderia escapar ao conselho de Brooke. E 6 semanas depois de noivar com Marta, ele entrou para o Hospital Geral de Viena. Ficou lá por 3 anos, experimentando uma série de especialidades médicas ao mudar de um departamento para o outro. Cirurgia, medicina de doenças internas, psiquiatria, dermatologia, doenças nervosas e oftalmologia, sucessivamente. Freud trabalhava com afinco, visando a um avanço em função de seu objetivo último, o casamento. Mas precisava ser realista, pelo menos um pouco. A escada de promoções na carreira médica austríaca era íngreme e tinha muitos degraus. Acho que daí que ele aprendeu os degraus da formação psicanalítica, né? Já viu, olha, que não pode ser fácil. Freud começou na posição mais subalterna possível que havia no hospital geral, a de aspirante, uma espécie de assistente clínico, e ascendeu a secundarás, não sei como é que se fala isso, em maio de 1883, quando entrou para a clínica psiquiátrica de Theodor Meiner. Tinha que galgar outros degraus. Em julho de 1884, tornou-se secundário superior. E mais de um ano depois, alcançou, após alguns contratempos, o cobiçado nível de Privatdozent. Aqui tem uma nota, o referato, que recomendava a promoção de Freud, nos termos mais enfáticos possíveis, foi submetido ao corpo docente da faculdade em 28 de fevereiro de 1885, assinado por Brooke, Meiner e Nottingham, mas a indicação só foi confirmada pelo Ministério em setembro. Fotocópia das 4 páginas manuscritas do referado, de Freud, lá do museu dele, em Londres. Era uma posição que conferia prestígio, mas não um salário desejável, principalmente como um primeiro vislumbre da cátedra que o esperava no futuro distante. Mas não oferecia base para um casamento. Não surpreende que Freud descobrisse a alimentar fantasias hostis, sem excluir desejos de morte, contra colegas que estavam em seu caminho. Bonzinho com ele, né? Tranquilinho. Em qualquer lugar do mundo onde exista hierarquia e promoção, ponderou mais tarde, a respeito daqueles dias, está aberto o caminho para desejos que devem ser suprimidos. A gente fala assim, né, uma brincadeira, mas também traz muito isso do que a psicanálise é. Você vê, ninguém é bom, ninguém é ruim, a gente varia, né, entre estar uma coisa, estar outra coisa, sentir uma coisa, sentir outra. É uma ambivalência gigante, né? Freud não se contentou com os desejos. Em outubro de 1882,
distinguiu-se com bons resultados a Hermann Nothnagel, que recentemente ocupara a prestigiosa cátedra de Medicina de Doenças Internas, pedindo um lugar em seu departamento. Nothnagel, juntamente com Brücke, tornou-se um dos defensores mais firmes de Freud, à medida que ele avançava lentamente rumo ao conhecimento público e a um modesto grau de independência financeira. Freud descreveu o grande após o primeiro encontro como alguém totalmente alheio a ele. Estranho ver um tal homem que tem tanto poder sobre nós e sobre o qual não temos absolutamente poder algum. Não, acrescentou ele, o homem não é da nossa raça. Um lenhador germânico. Cabelos, cabeça, bochechas, pescoço totalmente loiros. No entanto, ele achou Nothnagel afável e satisfatoriamente disposto a ajudar na promoção de sua carreira. Eventualmente, o famoso professor espicaçava a ambição de Freud e oferecia-lhe um modelo para comparações invejosas. Sob circunstâncias favoráveis, jactou-se Freud a noiva em fevereiro de 1886. Eu poderia realizar mais do que Nothnagel, ao qual me sinto muito superior. O bom é que ele falava as coisas assim, né? Sem nenhum receio. Foi uma disputa estritamente privada. Com um psiquiatra e anatomista cerebral, Theodor Meiner, não menos ilustre que Nothnagel, Freud finalmente viria a entrar em choque público. Ele havia se transferido para o departamento de Meiner depois de 1 ano e meio com Nothnagel e viu no grande Meiner tanto um rival como um protetor. Olha aqui essa ambiguidade, né, que a gente fala. Antigamente, as coisas tinham sido diferentes. A obra e a personalidade de Meiner haviam impressionado Freud quando ainda era estudante de medicina. Na verdade, a postura filosófica de Meiner só podia servir como confirmação e estímulo a Freud. Obstinado, aspirando a uma psicologia científica, Meiner era um determinista estrito que descartava o livre-arbítrio como simples ilusão. Considerava que a mente obedecia a uma ordem fundamental oculta, à espera do analista sensível e penetrante. Que desde o começo de sua ligação, porém, Freud reclamava que era difícil trabalhar com Meiner, cheio de manias e ilusões. Ele não te ouve nem te entende. Nos anos 1890, os dois iriam brigar por questões muito reais, a hipnose e a histeria. E aqui começa a sequência de brigas dele com a galera toda. O ressentimento e a raiva que desenvolveram em outra ocasião, durante esse período, desta vez, uma raiva consigo mesmo, ficaram adormecidos durante anos antes de aflorarem à superfície, distorcidos de maneira bastante instrutiva na descrição que Freud fez de si mesmo 4 décadas depois. Agora posso dizer, olhando para trás, que foi por causa de minha noiva que não fiquei famoso naqueles primeiros anos. A Cláudia colocou, ele era uma pessoa difícil, né? Parece que sim, né? Parece, mas quem não é, né, gente? Olha, de perto. Sabe, eu gosto muito daquele meme, Deus te ama porque não convive com você. Tipo isso. Brincadeiras à parte, né? É muito mais fácil a gente amar alguém que a gente não convive. Eu sou apaixonadinha no Freud, eu também. É uma coisa, porque eu sou apaixonada. Até essas coisas aqui eu falo, ai, que bonitinho. Mas não é, né, gente? É que é uma transferência muito positiva, né? Pura transferência de amor. Mas eu acho bacana também a gente olhar por esse outro lado, porque tem aquele pessoal, né, que não é da psicanálise que odeia Freud, tem algo, a gente sabe que tem algo ali, né? Mas tem também aqueles que amam a um ponto de defender absolutamente, né? De tratar como um deus. E não é. É só uma pessoa
muito inteligente, né? Acho que isso não dá para negar. Um cara muito inteligente, muito coerente com as coisas, assim, né? Que ele faz. Um cara muito estudioso que deu super certo, mas ainda assim um cara normal como a gente. Coisas boas e coisas ruins. Eu amo aquela frase que diz que ninguém tem nada de bom. Ninguém é tão bom que não tenha nada de ruim, nem tão ruim que não tenha nada de bom. Eu acredito muito nisso. Tipo, me identifico, colocar aqui. Tipo isso. É a história de uma grande oportunidade desperdiçada. Freud esteve a ponto de dar uma contribuição espetacular à prática cirúrgica. No início da primavera de 1884, ele informou a Marta que havia se interessado pelas propriedades da cocaína, então pouco conhecida, que um médico militar alemão estivera empregando para aumentar a resistência de seus homens. Podia ou não levar a alguma coisa, disse ela, mas estava pensando em experimentar seus possíveis usos para aliviar problemas cardíacos e casos de esgotamento nervoso, tal como a condição miserável que se seguia à suspensão de morfina. O interesse de Freud tinha uma dimensão pessoal. Ele esperava que a cocaína pudesse ajudar seu amigo Ernest von Fleischmann-Marxow, que estava sofrendo as dolorosas consequências de uma infecção, a largar seu vício em morfina, que estivera tomando como anestésico. Mas, no final daquele verão, Freud se permitiu uma de suas raras visitas a Wandsbek, depois de estar separado de sua noiva havia um ano. Sua solidão devia ter sido extrema, mesmo retrospectivamente. Ele diria que não via Marta havia 2 anos, ou mesmo mais de 2 anos. 2 comoventes lapsos sintomáticos. A impaciência de Freud levou-o a acelerar suas pesquisas. Em junho, concluiu um artigo técnico sobre a coca. Olha o nome. Uma mescla fascinante de relatório científico e ardorosa defesa, e publicou-o num jornal médico vienense no mês seguinte. No começo de setembro, Freud saiu para ver Marta, mas não sem antes mencionar seu trabalho sobre a cocaína e as propriedades ao mesmo tempo calmantes e estimulantes desta. A seu amigo Leopoldo Kornstein, um oftalmologista. Quando retornou a Viena após esse intervalo, Freud descobriu que, não Kornstein, mas um outro colega, Karl Koller, a quem eu também falara da cocaína, havia realizado as experiências decisivas nos olhos de animais e fizera as demonstrações no Congresso Oftalmológico de Heidelberg. Conforme Freud lembrava, ele havia corrido para um colega que se queixava de dores intestinais e lhe prescrevera uma solução de 5% de cocaína, que tinha provocado uma sensação peculiar de adormecimento nos lábios e na língua. Fuller estivera presente naquela ocasião, e este, Freud tinha certeza, tinha sido seu primeiro contato com as propriedades anestésicas da droga. Mesmo assim, Freud, Fuller consta com razão como descobridor da anestesia local com a cocaína, que se tornou tão importante em pequenas cirurgias, principalmente em operações da vista. Mas não guardei nenhum rancor pela minha noiva quanto à minha negligência na época. Que tem uma nota. O caso da cocaína, escreveu Freud a sua cunhada Mina Bernays, em 29 de outubro de 84. Realmente trouxe-me muita honra, mas a parte do leão ficou para os outros. Assim, em 2 de junho de 1884, ele ameaçou Marta Bernays de brincadeirinha, dizendo que ele se mostraria mais forte do que ela, um homenzão selvagem com cocaína no corpo, na próxima vez em que se encontrassem. Ai, ai.
O que significa que, numa certa medida, ele a culpou e não a culpou ao mesmo tempo. É igual aquela coisa, uma parte que tudo sabe e a outra que nada quer ver. Fiquei pensando, olha só, né? Ele começou com essa questão do estudo da cocaína e hoje a gente passa por vários estudos sobre o canabidiol. Não sei se vocês acompanham aí, mas tem hoje, né, uma vasta pesquisa sobre isso, tentativas de uso, né? Eu uso canabidiol para dor. Não sei se alguém aqui tem contato ou não. Eu uso. Essa forma tão engenhosa de responsabilizar os outros pelo seu próprio fracasso em ir adiante é rara em Freud. Isso sugere que, mesmo da posição segura e privilegiada de uma visão retrospectiva de fatos distantes, a cocaína conservava para ele algum significado incômodo, não totalmente reconhecido. Os fatos eram ainda mais claros do que suas dolorosas recordações podiam sugerir. Pode ir. Se Freud reconheceu desde o início que Kuller merecia plenamente sua instantânea celebridade, foi-lhe amargurante ter perdido por um fio a grande oportunidade para a fama e, com isso, para o casamento. E pior, sua lírica defesa da cocaína, como panaceia para a dor, o esgotamento, o desânimo e o vício da morfina, mostrou-se tristemente descabida. O próprio Freud começou a tomar a droga como um estimulante para controlar seus estados depressivos intermitentes, aumentar a sensação geral de bem-estar, ajudá-lo a relaxar em encontros sociais tensos e simplesmente fazê-lo se sentir mais homem. Ele recomendava temerariamente, chegando a enviar quantidades moderadas a Marta, quando achava que as indisposições dela o justificavam. Peraí, gente. Desamarra. Desamarrar? Ixi, mas deu nó. Aqui, ó. CPF mãe ativado. Eita, o que aconteceu aqui? Tu puxou? Não sei. Peraí. Calma, deixa a mamãe arrumar. Vem cá. Segura aqui, ó. Desamarra. Não, mas tem que amarrar. Olha minha coelhinha. Ah, então tá bom. Ai, que lindo. Cuidado pra não cair. Vai cair. Depois, acho que isso vocês provavelmente já tinham ouvido, né? Que ele fazia bastante uso de cocaína. Vamos ver. Para se sentir mais homem, não. Essa tu não sabia, né, Eli? Essa é nova. Isso me fez Essa lembrar daí- das pessoas que bebem para se soltar, né? Essa história daí. Até hoje, né? Segura aqui, filho. Não, ó, não faz assim para não sair da página, tá bom? Segura aqui. Na verdade, eu acho que até hoje existe essa questão, né? A gente escuta na clínica de muita gente essa coisa de eu bebo para me sentir bem, né? Ou até mesmo para se sentir mais homem mesmo, mais mulher, mais o que quer que seja. Mas tem isso. Sabe que uma vez eu estava atendendo, cuidado para não cair. E aí, uma pessoa falou que adora essas festas de música eletrônica. E eu falei, mas tu gosta da música? Gosto e tal, né? Gosto bastante da música. Eu falei, mas como é que é, né? E aí fui trabalhando nessa questão de como é que é e tal. E aí, nessas festas, segundo, né, a pessoa, porque eu nunca frequentei, você usa droga, porque elas duram muitas horas, né? Tipo, 15 horas de festa. Filho, abaixa um pouco, por favor, tá bom? E aí, durava muitas horas, então usa-se muita droga, e aí você fica ali naquele estado, né, durante 10, 12 horas, 15 horas, naquele estado. Eu falei, mas tu já foi sem... Carol, quer falar? Acho que foi sem querer, né? Então, fica ali, né, sob o efeito e tal. Eu falei, mas tu já foi sem, né?
Não, mas todo mundo usa. Eu falei, não, mas tu já experimentou ir lá e ouvir a música sem o efeito da droga? Imagina, não tem problema. E aí, não experimentei. E aí era um processo de uma pessoa que vinha buscando deixar de fazer o uso de droga e álcool, né? E aí, num momento lá, a pessoa chegou e falou assim, eu fui numa festa e eu experimentei não usar droga. Realmente, eu não gosto da música. Falei, não, ninguém gosta daquilo. Quem é que coloca aquilo no fone de ouvido, gente, e escuta? É impossível, ninguém gosta daquilo. Só tem que estar muito louco mesmo para suportar aquela música. Deus me livre. E aí a gente veio falando, hoje em dia eu continuo, né, atendendo, e já faz mais de um ano que a pessoa está sem fazer uso de droga, né? Ainda faz o uso de vez em quando de álcool, mas não era um grande problema, mas deixou de fumar cigarro e deixou de usar drogas e de usar Viagra. E tudo isso era num sentido de se sentir mais legal, mais potente, mais, né, isso, mais aquilo, e a gente vê hoje um excesso de tudo, né, até de quem se é. Precisa ser muito legal, não pode ser legal. A festa não pode ser uma festa de 4 horas, tem que ser uma festa de 14 horas. Tudo muito. Mas essa que o Freud usava para se sentir mais homem, eu também não conhecia. Eu sabia da versão de que ele usava por conta da dor, né, por causa do câncer que ele teve, mas eu sabia que ele fazia o uso em outros momentos. Mas eu nunca tinha lido sobre ele fazer a pesquisa e tal, essa parte eu não sabia. É novo para vocês também? A Chay colocou, eles vivem tudo com muita intensidade. Tem um livro, não sei se vocês conhecem a Fernanda Witwicki, sabe quem é? Ela é mãe, tudo. É que talvez vocês não conheçam, assim, né, não tenham contato, porque ela é uma escritora, mas as obras dela são cristãs. Então é mais o pessoal, né, que é da religião, que conhece. Mas eu gosto muito como ela aborda as questões da maternidade, né? A escrita dela é linda, assim, super potente, e ela está indicando um livro que fala sobre isso. É que eu não sei se o livro é focado, né, na questão cristã, porque eu ainda não li, mas que fala das crianças e da gente poder ensinar as crianças a viverem de uma forma mais simples. Para de fazer careta. De uma forma mais simples, para que no futuro eles não virem esses jovens do excesso, de que tudo querem excesso. E aí faz uma crítica também ao uso da tecnologia, né, das telas, muita tela, muita facilidade. Pode deixar, achar. E esse eu não vou dizer se é bom ou ruim, porque eu ainda não li, mas tá na minha lista, eu quero ler. Eu gosto bastante de pensar essa coisa da educação das crianças sem isso de muito excesso. E aí, quando a gente pensa na nossa infância, acho que a maioria que teve uma infância muito simples, né? A gente teve uma infância muito simples e parece que era muito mais feliz do que hoje em dia, que tem muitas, muitas, muitas coisas, e às vezes eles estão sempre de saco cheio do que tem, né? Aqui estão indicando uma série Euforia. Eu quero muito assistir essa série, porque as pessoas falam super bem, né? Mas, por enquanto, qual que é o nome da série que a gente está assistindo? Fala aqui. Ih, fica com vergonha. Por enquanto, a única série que eu estou assistindo é Um Passe de Mágica. É uma menina atravessando. Uma menina o quê? Eu já falei. É uma menina que faz muitas e muitas receitas, e as receitas delas são mágicas. Tá bom. Bru, Oh, sobre essa questão da simplicidade, minha filha fez 1 ano. Gente, a gente está caminhando muito bem. Lembra que eu estava grávida? Né? gente, tu estava grávida, né? Estamos aqui há muito tempo. E aí a gente foi fazer o aniversário dela, né? Conversando com... Ó, a Vânia é minha cunhada, gente, ó. Tia da Liz. E aí a gente foi fazer o aniversário dela de 1 ano e a gente conversando o que seria mais fácil fazer. Seria mais fácil num buffet, com tudo pronto e tal. E aí meu marido, não, vamos fazer uma coisa rústica, do tipo, coisa feita pela sogra, coisa feita pela avó, né? E a gente fez uma loucura. A Vânia participou ativamente de todos os preparativos e tal. E na hora de alugar os brinquedos aqui no salão do prédio, a gente falou, não vamos alugar brinquedo nenhum. Tem a brinquedoteca, tem o playground e tal. E daqui a pouco a gente falou, será que as crianças vão gostar? E deixamos livres. Quando chegou no dia,
nenhuma criança estava no salão, estava todo mundo brincando na área de pega-pega, de polícia e ladrão, de um monte de coisa. E a gente super preocupado, do tipo, puxa, a gente não alugou nenhum brinquedo, será que as crianças não vão gostar? E eles foram brincar de coisas que a gente costumava brincar na infância e que era super legal. E eu fiquei tão feliz. Falei, gente, parece algo tão bobo, mas a falta de ter algo para eles pré-determinado para fazer fez com que eles falassem, vamos brincar de coisas que não necessariamente precisam ter equipamentos, ferramentas, nada. E foi muito legal, sabe? A gente poder voltar a essa essência, mas deu trabalho. Não, trabalho dá, né? Mas, ó, vou compartilhar algo pessoal com vocês, nesse sentido que a Eli tá falando também, que né, a gente expõe a galera, que é família, sai expondo os amigos, mas é porque faz parte do entendimento. Eu não sei se vocês veem, mas assim, eu tenho bastante costume de receber crianças na minha casa, que são os amiguinhos, né, dos meus filhos. E, na verdade, com o pessoal da escola, tem muito isso. Eles fizeram uma amizade e os pais acabam tendo alguma amizade, né, e a gente traz crianças. Então, nessas férias, várias vezes eles foram para casa de pessoas e algumas crianças, então, vieram para minha casa e aí cada pai propõe uma atividade. Onde a gente mora, não tem... Bom, depois eu vou me ver. Onde a gente mora, não tem... Como é que se fala? Área de lazer. Tem um quintal. É um quintal só, não mais nada. E nos lugares que eles vão... teve um dia que eles saíram e estava chovendo, mó frio, aí a mãe de uma amiguinha falou assim, ai, manda biquíni, não sei o que lá. Eu falei, nossa, mas tá super frio. Ah, não, é porque tem piscina aquecida, né, lugar fechado. Vou mandar, né? Tá bom, então. Por quê? Porque é completamente diferente, né, disso que a gente tem. E aí eles super se divertem, e era isso que eu ia falar. Eles super se divertem na piscina. É claro que é legal, né? Quem nunca gostava? Nossa, pra mim, piscina na minha infância era uma coisa, tipo, uau, assim, porque era raro, né? Eu ir numa piscina. Mal eu ia até a praia. A piscina era, tipo, uma vez no ano, o evento, assim, quando minha tia, que trabalhava num banco, podia levar, tipo, num lugar que o banco fazia festa de final de ano. Era isso que tinha de piscina, né? Eles não, eles têm acesso a isso. Para de fazer careta. Já, falem para ela que vai passar um anjo, falar amém, com essa cara assim. E aí eles vieram, né? E eu falei para o Caio, quando eles chegarem aqui, né? Quando as crianças chegarem aqui, imagina só, elas vão falar: não tem piscina, não tem parque, não tem não sei o quê, porque não tem nada, né? E aí a gente pegou alguns brinquedos e tal, eu fiz um piquenique para eles, tipo, estende de toalha no jardim lá que tem, né? E tal. E, meu, eles se divertiram tanto. Em nenhum momento, nenhuma criança chegou e falou: ai, tia, aqui não tem piscina? Ai, aqui não tem. Você quer? Ai, aqui não tem. Não, ninguém perguntou nada disso, porque não é isso que importa. Às vezes, eu acho também que pelas redes sociais, aí é um olhar meu, né? Não sei se todo mundo tem essa visão, mas eu acho que nas redes sociais tem muito isso de que as pessoas são muito bem de vida, que todo mundo é rico, que todo mundo não sei o quê, e que todo mundo tem acesso a isso, todo mundo tem acesso àquilo, e aí parece que todo mundo tem que oferecer isso, senão não é feliz. E não é verdade, né? Foi um dia muito legal. Olha, sabe o que eles mais amaram? Eu não sei se vocês já viram que o Caio faz uma gelatina colorida, só que faz naquelas formas de pudim, então fica como se fosse um pudim, só que é de gelatina e toda colorida. E aí eles chamam de gelatina, como é que é o negócio que tem no céu? Gelatina arco-íris. Isso. De gelatina, né? As crianças piraram naquele negócio. Tipo, nossa, que legal, nunca vi uma gelatina simples, assim. barato. Tipo, pena que não é saudável. De resto, tinha fruta, tinha um monte de coisa boa, mas saudável não é mais tudo bem. Eu odeio gelatina, mas eles amam. E eles ficaram muito felizes. E aí eles ficavam, tipo, cada um com seu pote lá de gelatina, falando e tal. O outro auge, assim, do piquenique foi que o Caio pegou coisa da nossa infância, tá? Sabe aqueles... É chambinho que fala, danoninho? Eu não tomo danone, então não sei bem aqueles danoninho vermelhinho lá. Ele colocou... sorvetinho de Danone. Sorvetinho de Danone. E aí ele espetou um palito e depois a gente tira, né? E aí vira um sorvetinho de Danone. Nossa, tipo, ó, aquele Danone custa, sei lá, R$5. Sabe? E aí tem muito isso. Então parece que precisa-se de muita coisa,
mas não precisa. Quando você oferece o simples, eles também se divertem. Né? E acho que isso serve para a gente também. Até, de novo, né, falando da questão dos estudos e aí trazendo para a psicanálise, uma das coisas que eu vejo é assim, eu não consigo seguir o tripé porque é muito caro. Não dá, é muito caro. E eu entendo que, de fato, existe um custo, mas imagina, eu faço hoje uma pós na PUC, já fiz no Einstein, eu sei que é caro, né? Mas aqui, por exemplo, aqui a gente se encontra toda quinta-feira e é de graça. Tem um monte de podcast gratuito. Tem um monte de outras possibilidades. Às vezes a gente pensa, eu só vou ser psicanalista se eu estiver vinculado àquela instituição X. Não, né? Você não precisa pagar milhões da sua formação. Você pode fazer análise, mas você não precisa fazer análise com um cara lá que é da análise didática da puta que pariu. Não precisa, sabe? Você pode começar com algo mais simples. Acho que essa coisa da internet veio trazendo para a gente uma ideia de que tudo precisa ser o melhor, que é o melhor sempre sugerido por um grupo de pessoas que não faz parte da minoria, né? Então, nossa, olha, disseram que o melhor é esse. Se eu não fizer isso, então eu não vou ser boa o suficiente. E não é verdade. A gente pode hoje fazer coisas simples, tipo a Eli que fez a festa, eu que fiz o piquenique, foi uma coisa simples e que funcionou. Estar aqui, quinta-feira, discutindo a vida, né, e a obra do Freud. Nossa, Bru, mas só se eu vir aqui na quinta-feira eu me torno psicanalista? Não, né? Obviamente que não. Mas é uma das coisas que se pode fazer. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo chegar em algum lugar, mas pode ser simples. Hoje em dia é muito uma busca por tudo que é complexo, e aí quem tem possibilidade faz, quem não tem paralisa e aí não faz nada. Aí não faz nem o simples, nem o pouco, nem o muito, né? Só não faz nada. Vou ver aqui, é coisa nossa, não das crianças. A gente se cobra, se preocupa em dar, nossa ausência, a correria do dia a dia talvez prejudique tal comportamento. Com certeza. Simples, presença, sujeira, bagunça, lúdico, dá trabalho, mas é muito importante. Criança precisa aprender isso, né? As crianças estão carentes hoje em dia disso. Exatamente, fazendo isso com a pitica. Busca-se o ideal. E é uma busca muito idealizada sobre todas as coisas. Até isso, assim, hoje, por exemplo, a gente está aqui, né? Eles estão de férias. Hoje a gente tem nada de rede de apoio, então estamos aqui se virando, né? Eu e o Caio com as crianças, que fica quem dá e tal. Mas, assim, deles terem paciência, sabe? De aprender. A mamãe vai ter um compromisso, tem que ficar 1 hora aqui dentro do consultório da mamãe, tem que esperar. Não tem que fazer, tem que esperar. Né? Eles hoje em dia não aprendem sobre isso. E é culpa dos pais mesmo, que a gente às vezes acaba não ensinando. Hoje, por exemplo, eles estão o dia inteiro, passa a manhã inteira, foram no médico comigo. Não faz nada no médico, tem que esperar. Vem para cá no consultório, faz nada aqui, mas tem que esperar. Faz parte, né? Precisa ter um lugar em que seja comum entre os pais e os filhos de espera. Senão vira essa loucura de você tem que oferecer tudo o tempo inteiro, né? E muita coisa. Beleza? Vamos anotar aqui onde que a gente parou. Que página que é essa? Aqui? Que número que é esse? Tá com vergonha? Deixa eu anotar. É na página 61. E a gente vai voltar às receitas de cocaína do Freud para o amigo. A Val colocou aqui que na página do PDF é a 66. Então, beleza, a gente volta na próxima quinta. Obrigada por vocês estarem aqui, pela companhia, um super beijo. Quem quiser estar lá amanhã, o link está no Insta ou no grupo do WhatsApp que eu vou mandar, é só entrar lá, tá bom? Um beijo, gente, obrigada. Chay, vamos se encontrar em São Paulo, que é mais perto. Acho que para todo mundo. Peraí, filho, mamãe já pega. Já tá grandão aqui. Já, a gente para aqui, ó, a gravação.